Fala galera do Vascão, Sérgio Português na área, você já sabe, derrubou na área é pênalti. Galera, estamos de volta aí, eu e meu compadre Juninho, meu fiel escudeiro, para trazer as últimas informações do nosso clube de coração. Vamos falar aqui a respeito desse treinamento apronto aí para o jogo de sábado contra a Chapecoense às 19 horas lá na Arena Congá. Vamos também estar falando a respeito do Roma, que ainda não desistiu da contratação do Matheus Vital, e falar a respeito aí das 16 contratações que o Vasco fez esse ano. Vamos estar aqui analisando quais deram certo e quais foram bola fora da diretoria do Vasco. Mas antes disso, peço a vocês que ajudem o canal a estar crescendo cada vez mais, que vocês possam estar se inscrevendo aí. Quem não é inscrito, se inscreva no canal, aperte esse botãozinho vermelho aqui embaixo, sininho de notificação, que é muito importante para você estar recebendo aí todos os nossos vídeos, e comente a respeito das contratações que o Vasco fez aí, se foram boas ou se não prestaram essas contratações. Juninho, solta a vinheta. Vou começar a falar a respeito desse treino que o Luxemburgo comandou hoje na parte da tarde. Mais uma vez um treino intenso aí, sob um forte sol aqui no Rio de Janeiro, no CT do Almirante. O Luxemburgo teve aí o retorno do Richard e do Thales Magno, que estava na seleção sub-17. Porém, o Thales Magno fez um trabalho em separado, um trabalho regenerativo aí, já que vem de uma viagem longa. Não participou do treinamento. O Luxemburgo levou a campo aí no time titular Fernando Miguel no gol, Cáceres, Oswaldo Henriques, Castan e o Danilo Barcelos. O meio de campo ele formou com Richard, Raul e Marco Júnior, e o ataque com Rossi, Marrone e o Ribamar. Ribamar continuou no time titular por causa da ausência do Thales Magno, que, como já falei, não participou do treinamento. Porém, é certo aí que ele vai estar assumindo essa vaga no sábado contra a Chapecoense. O Luxemburgo existiu bastante dos jogadores, marcação sob pressão ali em cima da Chapecoense. Nós sabemos que a Chapecoense dentro de casa é um time difícil de ser batido, porém o Luxemburgo está tentando fazer com que o Vasco force o erro do adversário e a gente possa estar aí trazendo esses 3 pontinhos para casa. O treinamento, ele fez um treinamento ali de cobranças de pênalti. O Felipe Bastos, o Pikachu e o Rossi acertaram todas as cobranças, tiveram bom aproveitamento, e espero aí que se houver necessidade de uma cobrança de pênalti, o que tiver em melhores condições ali possa estar batendo e fazendo, já que os 2 últimos pênaltis, os 3 últimos pênaltis que o Vasco bateu, infelizmente não foram convertidos. O Vasco volta a campo amanhã para um treinamento pela manhã no CT do Almirante, e após o treinamento vai embarcar para Chapecó, já para se concentrar para esse jogo importante de sábado. Vamos falar agora do Matheus Vital, jogador que foi vendido às escuras ali no final dos apagares das luzes ali da gestão do Eurico Miranda. Infelizmente foi um jogador criado na base ali, que foi vendido a preço de banana para o Corinthians, e agora a Roma volta de novo às tratativas aí para levar o jogador para a Itália. Há um mês e meio atrás, mais ou menos, a Roma intensificou aí as negociações com o Corinthians, estava oferecendo aí 13 milhões de euros, mas o presidente do Corinthians bateu o pé, querendo os 15 milhões da multa rescisória, se impasse na negociação, e o Corinthians não vendeu o jogador. Porém agora a janela já se fechou para a Itália, mas o Roma não desistiu, tá continuando aí nas negociações, e pelo que parece o André Sanches vai estar aí cedendo à pressão do Roma e vai estar vendendo o jogador pelos 13 milhões. Está querendo 15, mas está arriscado aí vender pelos 13 milhões, já que o Corinthians também não atravessa aí uma boa fase financeira, e o André Sanches
já está cogitando vender o jogador por 13 milhões com a condição de que a Roma pague à vista esse valor. O Vasco ainda possui 15% do passe do jogador, está aí recolhendo aí mais ou menos uns 10 milhões de reais, de 8 a 10 milhões de reais. Não seria nada mal aí para os cofres do Vasco, no começo do ano, a gente começar com esse valor aí, seria muito bom já para a gente dar um pontapé inicial do ano de 2020. Infelizmente aí, isso é uma coisa recorrente no Vasco, essas negociações escusas, a gente não sabe se o Carlos Leite fez uma pressão para o Eurico poder vender, e infelizmente vendeu mal, mas o que parece a gente vai estar sendo recompensado aí nessa segunda venda do jogador. Agora vamos falar a respeito de uma reportagem que saiu no Globoesporte.com a respeito das 16 contratações que o Vasco fez para o ano de 2019. Infelizmente a maioria das contratações que o Vasco fez não são dignas do clube, são negociações com jogadores abaixo do nível do Vasco, e vou estar aqui analisando para vocês aqui, na minha opinião, cada uma dessas contratações, e queria que vocês aí comentassem a respeito também do que vocês acharam aí das contratações do Vasco. Infelizmente a grande maioria aí não valeu a pena a sua contratação. Vou começar aqui pelo Sidão, que foi contratado ao Goiás, realizou 8 jogos. No começo do contrato do Sidão aí, ele veio com desconfiança, o primeiro jogo logo contra o Santos já deu mole lá, tomou um frango, caiu em desgraça para a torcida. Depois desse jogo aí, o Fernando Miguel se machucou ali, não demorou a voltar. Ele participou dos outros 7 jogos e não comprometeu. Não inspira confiança, não era para ter sido contratado. Infelizmente os nossos jogadores, os nossos goleiros reserva são goleiros inexperientes aí, e o Sidão veio para poder estar sendo a sombra do Fernando Miguel. Infelizmente para mim não serviu. O Felipe Basto é um jogador que já é a segunda passagem que ele vem pelo Vasco. Ele infelizmente, quando veio para o Vasco, ele já veio em recuperação de contusão, participou até agora de 9 jogos, no Carioca só teve um jogo, nesse brasileiro marcou um gol, e vem aí sendo uma opção para o Luxemburgo. O Luxemburgo confia no jogador. No último jogo aí contra o Bahia, ele jogou de titular no lugar do Richard. É um jogador que é bem quisto aí pelo restante do grupo, vascaíno de coração. Na minha opinião, um jogador que serve para estar compondo o elenco. Cáceres. O Cáceres até agora fez 26 jogos pelo Vasco, chegou no começo do ano para estar assumindo a lateral direita, já que o Pikachu jogava mais adiantado com o Alberto Valentim. No começo do Campeonato Carioca dominou a posição, boas partidas, foi um dos melhores jogadores aí do campeonato na posição. No Brasileiro começou muito mal o campeonato, o Pikachu teve que ser retornado à lateral direita e o Cáceres perdeu o espaço. Ultimamente vem sendo mais aproveitado, inclusive nesse jogo de sábado ele é o mais cotado para estar assumindo a titularidade. O outro lateral, Danilo Barcelos, também no começo do Campeonato Carioca veio para disputar a posição com o Henrique, já que o Ramon veio numa contusão grave aí, ainda está em recuperação. Danilo Barcelos veio com status de jogador mais experiente que o Henrique, e também bom de bola parada. Uma coisa que ele uma das suas virtudes é a bola parada, o cruzamento ofensivo. No começo do ano fez alguns golzinhos. O Campeonato Brasileiro vem oscilando, umas partidas ele é titular, perdeu a posição para o Henrique, e agora ele está tentando recuperar o espaço. O outro lateral direito que veio foi o Cláudio Vinck, que ano passado fez um belíssimo campeonato pelo Sporting, já jogou com o Luxemburgo lá no clube de Recife. Infelizmente no Vasco não repetiu as boas partidas lá do Sport. Disputou a posição no Campeonato Carioca com o Cáceres, não conseguiu suplantar aí o parceiro de posição, e agora praticou aí 6 jogos pelo Vasco,
praticamente não jogou pelo Vasco. O Vasco encostou ele é o único jogador dessa leva de 16 aí que está treinando em separado. Do Richard, jogador que pertence ao Corinthians, veio para disputar o Campeonato Brasileiro pelo Vasco, ao pedido aí do Luxemburgo. O jogador veio e já tomou conta da posição. É um jogador importante, imprescindível no esquema do Luxemburgo, marca bem, sabe sair jogando, tem um bom lançamento à distância aí, e provou aí no jogo contra o Bahia que faz falta. Não jogou contra o Bahia e o time sentiu a sua falta ali no meio de campo, que fica no final do ano, se o Vasco consegue prolongar o empréstimo do jogador, ou se ele vai ter que ir embora e o Vasco procurar outro jogador do mesmo nível. Falar do Lucas Mineiro, jogador que acaba de sair do Vasco, se apresentou ontem lá na Ponte Preta, jogador que no começo do ano veio muito bem, fazendo vários gols, saindo muito bem para o jogo, foi eleito aí o melhor cabeça de área do Campeonato Carioca. O Atlético Mineiro demonstrou aí interesse pelo jogador, tentando contratar o jogador, atravessar aí a negociação do Vasco com a Chapecoense. E infelizmente o jogador caiu em desgraça no final do Campeonato Carioca, deu mole contra o Flamengo e parece que perdeu a confiança e veio perdendo espaço a cada jogo, a cada partida no elenco. Outra contratação aí que agradou bastante a torcida e vem agradando aí ao técnico Luxemburgo foi o Marco Júnior, jogador que pertencia ao Bangu, fez um bom Campeonato Carioca, foi considerado aí um dos melhores meio-campo do campeonato, uma revelação aí, garoto novo, e o Vasco contratou o jogador junto ao Bangu. No começo do Campeonato Brasileiro estava meio inseguro, ainda não estava adaptado, sabe como é que é a transição do jogador de um time menor para um time grande, é um pouco complicado, mas mostrou aí que tem categoria, dominou a posição, não é um craque, porém é um jogador de grupo. Agora vamos falar aí do Bruno César, jogador que o Vasco lutou com todas as forças para poder estar trazendo aí, veio cheio de expectativa, a torcida ficou empolgadíssima, o jogador que veio com status de craque, que ia ser o nosso camisa 10, que ia estar conduzindo o time, infelizmente não correspondeu às nossas expectativas, é um jogador que demorou a estar se recondicionando fisicamente. O Luxemburgo chegou, deu uma melhorada, o Luxemburgo exigiu bastante dele ali no condicionamento físico, fez até algumas partidas ali razoável também, fez um golaço aí contra o Fluminense, mas infelizmente foi o que fez até agora, um relampejo aí de jogador, a torcida já não tem mais paciência. Outro jogador também que veio com expectativa lá no alto foi o Valdívia, jogador que começou a carreira no Internacional, chegou até a seleção olímpica, infelizmente quando estava perto da Olimpíada se machucou e de lá para cá é um remedo de jogador. Jogou em vários clubes grandes e infelizmente não reencontrou aí o futebol de outrora. Valdívia totalmente fora da realidade. Infelizmente é outra contratação que o Vasco, bola fora pro Vasco. O Vasco está com essa mania de tentar recuperar jogadores e infelizmente não vem dando certo. Mais um jogador aí que decepcionou bastante, o Marquinhos, jogador que veio a pedido do Luxemburgo, fez um belíssimo campeonato paranaense aí pelo Atlético Paraná, no Sub-23 aí, ele que comandou a equipe paranaense, fez belíssimas partidas, foi eleito aí o craque do campeonato. Luxemburgo acredita no jogador, foi lá, pediu a sua contratação, mas infelizmente também Marquinhos parece que está meio fora de forma, meio desmotivado, não demonstrou até hoje o que veio, não foi por falta de oportunidades, já chegou como titular do time, Luxemburgo bancando aí a sua titularidade, mas infelizmente também nada fez e caiu em desgraça com a torcida. Outro jogador que já saiu do Vasco foi o Ian Sassi, jogador que pertencia ao Curitiba, o jogador veio com a esperança de estar aí sendo o número 10 do time no começo do Campeonato Carioca, tem uma certa habilidade
porém é um jogador que se apaga, parece um balão japonês. O Luxemburgo gostava tanto do jogador, falou que o jogador era um craque, mas tinha esse defeito, ele tinha que estar se adaptando aí, se esforçando mais, mas graças a Deus foi embora, deu um refresco também nas finanças do Vasco, e não vai fazer falta nenhuma o Ian Sassi. Por sinal, a sua saída fez com que o Cleito viesse a ser contratado. Luxemburgo fez aí o pedido do Cleito, o Cleito que foi o último desses 16 a ser contratado. A expectativa a respeito do jogador também é muito grande. No primeiro jogo que ele fez aí contra o Bahia, foi um jogo razoável, não se saiu muito bem, como todo time não saiu-se bem, porém demonstrou alguma vontade, parece que está recuperado totalmente da cirurgia que fez, e eu tenho certeza que vai ser um jogador útil aí para estar formando o nosso ataque. Vamos falar agora do Rossi, o jogador aí que veio no começo do ano, foi o jogador que mais aproveitou a oportunidade de estar vindo para o Vasco, caiu na graça da torcida aí com seu empenho em campo, corre o tempo todo, e a torcida abraçou o jogador, titular absoluto aí do time do Vasco. Um mês atrás ele sofreu aí uma cirurgia de apêndice, para retirada do apêndice, está voltando aí aos poucos. Contra o Bahia não fez uma boa partida, mas tem crédito com a torcida, e espera aí que no final do ano as finanças do Vasco possam estar um pouco melhor aí, para a gente poder estar ou prolongando o empréstimo com o jogador, ou de repente aí fazendo uma negociação e pegando o passe do Rossi aí em definitivo. O primeiro a chegar desses 16 jogadores contratados para 2019 foi o Ribamar, jogador que ainda chegou no ano passado aí a pedido do Valentim, veio com a confiança do jogador. A expectativa era que ele viesse para brigar aí com o Max Lopes pela posição de centroavante, porém não mostrou nada do que era esperado. O jogador fez um gol apenas aí no Campeonato Carioca, caiu em desgraça com a torcida, e o Luxemburgo afastou o jogador assim que chegou, botou o jogador para treinar em separado. Nas últimas partidas aí ele foi reintegrado ao elenco a pedido do Ramon Menezes, que veio fazendo um trabalho de recondicionamento com o Ribamar, e passou informações ao Luxemburgo que o jogador merecia outra oportunidade, que vinha se dedicando, não desistiu de jogar pelo Vasco. Tem um contrato de mais 2 anos aí, e o Vasco, como não estava podendo trazer nenhum jogador para a posição, preferiu estar dando essa oportunidade aí para o Ribamar. Um jogador também que chegou e saiu fora aí muito rápido foi o Jairinho, jogador que a torcida tinha uma certa simpatia pelo garoto. Pelo garoto não, que ele já era um cascudinho, já tinha 28 anos, mas veio do Bangu aí como uma boa opção para o ataque, jogador rápido, porém um verdadeiro peladeiro. O Luxemburgo aí deu umas oportunidades para ele entrar no decorrer do jogo. Isso que eu tinha para falar aí. O vídeo ficou um pouco longo. Eu peço vocês aí que comente a respeito dos jogadores aí, o que vocês acham, quem merecia estar no Vasco mesmo, ou quem merecia já ter saído. Dê aí a sua opinião, que é muito importante, e deixa um like aí para a gente estar divulgando cada vez mais o nosso trabalho. Valeu? Um grande abraço a todos. Saudações vascaínas.